Vamos ouvir aqui o que o Titio Rei Dálio falou. Deixa eu colocar em tela cheia aqui para a gente ver direitinho. Vamos lá? Aumenta o som. I think that right now we are at a decision-making point. Eu acredito que agora a gente está num ponto de decisão, um ponto de inflexão, um ponto de tomada de decisão. And very close to a recession. Estamos muito perto de uma recessão. And I'm worried about something worse than a recession. E eu estou preocupado com algo que pode ser pior do que uma recessão. If this isn't handled well, a recession. Se isso não for manuseado da forma correta, se isso não for corrigido, feito da forma correta. Uma recessão Is 2 negative quarters of GDP. É a gente ter 2 quarters negativos de GDP, né? O PIB contraindo, a economia contraindo. And whether it goes slightly there, we always have those things. E a gente chegou muito perto disso e a gente sempre teve essas coisas acontecendo. We have something that's much more profound. E a gente tem algo que é muito mais profundo do que isso. We have a breaking down of the monetary order. Nós estamos quebrando a ordem monetária. E quando ele fala de ordem monetária, de quebra de ordem monetária, entra naquela questão que muito tem se falado, e muito se falou há algum tempo atrás, do reset mundial, o reset econômico. Going to change the monetary order. Nós vamos mudar a ordem monetária. Because we cannot spend the amounts of money, so we have that problem. Porque a gente não pode gastar a quantidade de dinheiro que a gente está gastando. A gente está tendo esse problema agora. A gente está com uma dívida muito grande. Ele não falou da dívida, né? Eu estou só dando contexto aqui porque ele está falando. And when we talk about the dollar and we talk about tariffs, we have that. E quando a gente fala de dólar, quando a gente fala de tarifas, we are having profound changes in estamos tendo mudanças profundas. Our domestic order, how ruling is existing, and we're having profound changes in the world order. Estamos tendo mudanças profundas na ordem mundial. Such times are very much like the 1930s. E esses tempos que nós estamos vivendo agora, eles estão muito parecidos com os anos 30, 1930, que naquela época teve uma grande, profunda mudança com a depressão de 29. Se você estudou um pouquinho de história da economia, você sabe que em 29 a gente teve a grande depressão, 1929, e a gente passou por profundas mudanças ali em 1930. Ele está falando justamente sobre isso. I've studied history and this repeats over and over again. Eu estudei a história, eu venho estudando a história e, se você olhar para as cans do nosso amigo, ele viveu a história. E ele falou, eu estudei a história, eu vivi a história, e essas coisas, elas se repetem de tempo em tempo. So if you take tariffs, if you take debt, if you take the rising power... Se você pega as tarifas, se você pega a dívida americana, se você vê essa alternância de poder, challenging the existing power. If you take those factors and look at the factors, those changes in the orders, the systems, are very, very disruptive. E se você coloca tudo isso junto e analisa, as mudanças na ordem econômica, elas podem ser disruptivas. How that's handled could produce something that is much worse than a recession. E isso pode trazer algo que é muito pior do que uma recessão, né? E aí, o concern do nosso querido Ray Dalio, ele é extremamente válido, tá? Ele é extremamente válido. Algumas pessoas podem falar que ele está sendo alarmista. O cara está sendo alarmista. Ele está vendendo medo, né? Ele está deixando as pessoas com medo, ele está overreacting, né? Está tendo uma reação exagerada. Mas se você parar e analisar tudo que ele fala e ver o que está acontecendo agora no mercado, faz muito sentido. De fato, a gente está tendo uma mudança na ordem das coisas. E, deveras, isso pode ser muito maior do que uma recessão. A gente pode ter uma grande alternância de política econômica e de ordem, a gente pode ter uma nova ordem mundial, né? Começando a partir desse ponto. Sem contar, né, como a gente falou anteriormente,